Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar de uma notícia maravilhosa, né? O Atlético Mineiro aceitou a proposta do Santos pela contratação de Rony. Ainda não tá certo se é um empréstimo, uma transferência permanente. Deve ser empréstimo, né, no final das contas, mas fato é que o Rony, ele tá querendo novos ares, ao que tudo indica, a possibilidade de, quem sabe, jogar ao lado do Neymar, né? E o Santos, agora gerido pelo Alexandre Gastos, né, que tá querendo contratar o Gabigol, tá querendo contratar o Rony, tá montando um dos melhores times para se jogar futebol no Brasil em 2019, né? 2026 é outra história e eu acho assim, tipo, o Atlético Mineiro tá tentando fazer uma limpa no elenco. Ontem teve um dia muito positivo, conseguindo duas boas contratações do Renan Lodge, do Juninho Capixaba. Tem muito mais coisa pelo qual fazer nesse momento. Contratar um centroavante goleador, tratar ali de vender os jogadores que realmente não fazem muito sentido manter no elenco nesse momento. Então, existe muita dúvida sobre o que vai ser o Atlético em 2026, ainda mais sobre o comando de um técnico que não é garantia de resultado. Mas fato é que há um esforço do Atlético em tentar mudar o paradigma atual, que é um time que vem lutando ali numa zona de tabela muito desconfortável, não muito longe da zona de rebaixamento nas últimas duas temporadas, o que não pode acontecer. Então, o Atlético Mineiro tá querendo mudar e eu acredito que a melhor coisa que eles podem fazer é se livrar de salários pesados e jogadores que não vêm agregando muito, né? O Rony é um jogador que já divide opiniões há muito tempo. Quando ele jogava no Atlético Paranaense, era um cara especulado em clubes maiores e foi contratado pelo Palmeiras e começou muito mal a passagem dele lá. Com a chegada do Abel Ferreira que ele começou a melhorar, principalmente na Libertadores, teve seus bons momentos na Libertadores e ali ele fez o nome dele dentro do clube, mas assim, a passagem dele no Palmeiras chegou a ter bons momentos, foi piorando, e aí, quando chegou a hora de desfazer, teve clubes que tentaram contratá-lo, como é o caso do Fluminense, e o Atlético Mineiro, para minha infelicidade como torcedor do Atlético, é o que teve sucesso e contratou o jogador. E assim, a verdade é que o Rony já estava mostrando sinais muito ruins no Palmeiras. O Atlético Mineiro basicamente colheu aquilo que todo mundo já esperava, um jogador que não tem a letalidade bastante para ser um centroavante, não tem a criatividade para ser um meio atacante, não tem a qualidade de drible, né, para conseguir ser um ponta que consegue quebrar as linhas de marcação, etc. E ele não é um cara que tem a qualidade defensiva para apoiar como um ala. Então, ele não tem encaixe nesse elenco do Atlético, né? O encaixe certo vai beneficiá-lo, etc. Não, gente, esse negócio do encaixe certo, né? É uma coisa que vale mais pro Scarpa, por exemplo. O Scarpa já teve grandes momentos no Atlético Mineiro. Quando o sistema beneficiou, ele foi um jogador de um impacto fantástico. O início da era do Milito, até uns certos momentos ali, ele conseguiu, nessa temporada, jogar muito bem. O início dele com o São Paulo foi bom, meu. O São Paulo tem inventas deles, né? E aí começa a mudar as coisas assim de lugar, né? Banca os caras sem a menor razão. Né? O Scarpa sair do time titular, para mim, não teve nenhuma explicação plausível e foi um dos motivos pelo qual o Atlético não ganhou a Sul-Americana, né? E olhando para a situação atual, né? O Atlético precisa contar com jogadores que realmente têm talento e qualidade para mudar as coisas dentro de um jogo e não depender apenas da extrema vontade de atuar. Agora, no Santos, né, eu não sei o que vai ser esse acordo, né, se vai ter jogador indo pro Atlético em volta, né, falaram do Atlético ali recentemente do Rolizia, mas eu não acredito nisso, não acho que isso vai acontecer, mas fato é, porque o São Paulo gosta do jogador, né, mas fato é que um empréstimo, né? Se ele conseguir jogar bem por lá, né? Vai estar na mão de um técnico bom, que é o caso do Juan Pablo Vojvoda. Talvez o Atlético, tipo assim, consiga trazer uma boa reposição e aí é aquele negócio, né? Facilite um acordo no futuro pro Rony sair, porque no final não convém a ambos, né? Tipo assim, nem pro Atlético nem pro Rony seguir com isso. Uma mudança de áreas pode ser positiva e no Santos é aquela história. Vai ter um entorno, né? Que teoricamente pode ser interessante com o Neymar, né? Com alguns jogadores que, se estiverem jogando bem, podem ajudar a contribuir para um aumento de produção dessa equipe, mas por outro lado, é um time que ainda precisa de muitos ajustes, muitas melhorias antes de começar a pensar em ser mais competitivo. Então vamos ver o que acontece. Pensando no Santos, né? Eu não sou torcedor do Santos, mas a minha opinião é uma contratação ruim, é uma contratação estúpida de um jogador que há tempos não vive o seu melhor momento e mesmo quando vivia o seu melhor momento estava longe de ser uma grande referência técnica, né? Eu não sei o quanto que o Neymar vai ter que jogar de bola para extrair um grande futebol do Rony, etc. Porque assim, foram momentos muito esporádicos em que ele jogou bem no Palmeiras. Sim, teve grandes momentos no Palmeiras, que jogou um bom futebol, mas assim, isso não resume a passagem, né? O atleta é um todo, não é um trecho ali da passagem. Então,
Vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.